Olá, você está no canal Sérgio Azevedo pela Vida. Sejam bem-vindos ao Encontro com Kardec, estudo do Livro dos Espíritos. Continuamos o estudo do livro, hoje refletindo sobre as perguntas 14 a pergunta 34. Eu espero que não reparem na minha linguagem, porque eu falo aqui informalmente. Aliás, como sempre deve ser. Minha opinião, a gente tem que falar informalmente em todos os sentidos. É lógico que cada um tem seu jeito. Mas eu vejo, com todo respeito, muita gente mudar até o tom de voz quando participa de um estudo, quando faz uma prece. Sabe, a pessoa está ali falando normalmente, esbravejando, falando alto, rindo, brincando, gesticulando. Aí quando faz uma prece, amansa a voz, modifica totalmente, tipo, pedimos ao mestre que nos acompanhe. Pô, desculpa, por favor, todo respeito a quem faz assim, mas eu não sou assim. É lógico que sempre eu vou falar com respeito que cada ocasião merece. Mas daí agir dessa forma, eu não. Então, vão me ver aqui falando sempre normalmente, como faço no dia a dia da minha vida. Lógico, dependendo de cada ocasião, claro, como eu disse. Com relação ao estudo, eu sugiro um método que, na realidade, nem é um método. É apenas uma forma de organizar, né? Reserve um determinado dia da semana, uma determinada hora, né? E assista ao estudo. Por exemplo, numa segunda-feira, 20 horas. Ou todo domingo, 18 horas, ou 16 horas, ou de manhã, não sei. Seja lá como for. Vai da necessidade de cada um. Como os vídeos estão disponíveis na playlist, você pode se programar com a família e com amigos, ou sozinho mesmo. Lembre-se, o estudo não é apenas para nós que estamos encarnados, mas também para os desencarnados que certamente vão estar perto e sempre, mas sempre mesmo, vai ser benéfico para todos nós, para encarnados e para desencarnados. Deixo sempre claro que eu não sou profissional de mídia, não sou youtubista, jornalista, locutor, nada parecido. Então, se em algum momento eu engasgar, trocar uma palavra pela outra, ou coisa do tipo, por favor, me dê um desconto. E não se prendam ao que eu falei, mas procure se prender ao conteúdo da mensagem, tá legal? Fez uma palavra ou outra sai errada, paciência. Agora, eu saliento que se quiserem fazer algum comentário ou pergunta, usem o espaço de comentários do vídeo, que eu respondo sempre no início do próximo estudo. Inclusive, se houver algum texto para usar como prece, que vocês queiram, ou alguma mensagem que queiram que eu fale aqui, por favor, escreva no comentário, que eu uso aqui e faço essa menção no vídeo seguinte, no início, nesse papo que a gente faz inicialmente, antes do estudo. Outro detalhe importante também, às vezes vão reparar que tem uma palavra ou outra de um texto lido, que eu estou lendo, mas que na tela aparece com outra palavra, com uma outra expressão um pouquinho diferente a palavra, mas o sentido continua o mesmo. É porque depende muito da edição de cada livro dos Espíritos que nós usamos. Eu, por exemplo, tenho em mãos aqui a edição mais antiga, que é essa aqui. Mas a edição que está em PDF, por exemplo, que inclusive está nos comentários, está no cabeçalho do vídeo, né, nas condições da explicação do vídeo, tem lá um link se quiser baixar em PDF. Já é uma edição um pouco mais nova, então algumas palavras certamente serão diferentes. Tá bom? Bom, vamos dar início, mas antes de tudo, eu convoco a todos, peço a todos que compartilhem comigo esse momento de reflexão na prece inicial que nós vamos fazer. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir ao erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no nosso coração, no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais a vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia de orgulho, egoísmo, inveja e ciúme, inspirando-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos, fazem em suma
que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Graças a Deus. Vamos em frente, continuando onde paramos no último encontro. Parte primeira das causas primárias, capítulo 1, de Deus. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou será, como opiram alguns, o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Deus existe, disto não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isto não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando, na realidade, nada saberíeis. Deixais, consequentemente, de lado todos esses sistemas, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Pretende os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. A razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Considerações e comentários. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. Não se pode aliar às propriedades da matéria a ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutileza de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos agora está em contradição com as mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em todas as suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu. Não é verdade? Olha só, aqui está muito claro, quando diz que se todos nós fôssemos parte de Deus, Deus seria parte de nós. E como nós somos falíveis, nós estamos sujeitos a modificações eternas, Deus também estaria sujeito a modificações. Então, é impossível que se confunda a criatura com o Criador. Como disse aqui muito claramente. O Leonardo da Vinci pintou uma série de quadros, a Mona Lisa, por exemplo, e não significa que ele seja a Mona Lisa, que nem o quadro Mona Lisa seja ele. Não se pode confundir o Criador com a criatura. É diferente, é totalmente diferente. Capítulo 2. Dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Penetrará o homem um dia no mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levantará a seus olhos à medida em que se depura.
mas para compreender certas coisas são-lhes necessárias faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Considerações e comentários. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. Olha, repare como é que a ciência já evoluiu. Lembrando que o livro foi escrito em 1857. E muito antes disso, quantas verdades absolutas existiam que foram derrubadas. Por exemplo, a Terra. Diziam que a Terra era quadrada. Outros diziam que era plana. Que chegava no final do mar, tinha um abismo. Não era isso? Diziam que a Terra era o centro do universo. E quantas coisas foram desvendadas posteriormente, né? É muito interessante. A mesma coisa sobre os raios. Diziam que os raios eram manifestação dos deuses, ira dos deuses. E nós sabemos que são efeitos da natureza, né? É eletricidade pura. Quanta coisa foi evoluída, né, em função disso. Dado ao homem revelar, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevadas acerca do que lhe escapa ao testamento dos sentidos? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Considerações e comentários. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Sim, de uma forma muito simples. Por exemplo, a mediunidade. É uma forma de se trazer informações, como aconteceu com a própria edição do Livro dos Espíritos, em que espíritos superiores passaram uma série de informações que a ciência até então não tinha acesso. E Kardec compilou todas essas informações com a ajuda da sua equipe e editou o Livro dos Espíritos. Isso é uma forma de informar ao mundo propriedades que até então não existiam. Esse livro foi escrito em 1857 e não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Evidente que não. Muita coisa foi revelada aqui que as pessoas nem imaginavam, não é? Então, é mais ou menos por aí. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso em algum momento que seja? Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas afirmações? Do vosso ponto de vista, elas o são porque não falais senão o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Que definição podeis dar à matéria? A matéria é um laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Considerações e comentários. Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Vou fazer uma analogia assim bem simples, ver se entende a diferença de matéria e espírito. O mergulhador, para poder entrar na água e mergulhar e ir ao fundo, ele precisa de uma roupa de mergulho. Sem a roupa de mergulho ele não consegue. Então vamos fazer essa associação com o espírito e a matéria. O espírito sem a matéria não consegue estar, como nós aqui encarnados. Ele precisa da matéria mais densa ou matéria mais sutil, como vamos ver lá adiante, quando se falar sobre o perispírito. Mas nessa matéria que nós estamos falando agora, que é, por exemplo, o nosso corpo,
Sem essa matéria, o espírito não consegue se manifestar, como nós estamos aqui agora, com as coisas palpáveis dentro da nossa razão de visão. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, acima de tudo Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas há o elemento natural que tem que se juntar, o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações como esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte íntima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perfeito estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamai de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Consideração rápida, um comentário rápido. Você vê aqui que ele fala que dizemos que é suscetível a inúmeras combinações, o que chamar de fluido elétrico, fluido magnético, que não é propriamente dito o fluido universal. Mas o fluido universal é uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Vou dar um exemplo aqui também. Não sei se vocês sabem que o ouro, né, a substância mineral ouro, ele puro, totalmente 1000% de pureza, que não existe praticamente, 1000% de pureza, ele é como se fosse uma gema de ovo. Ele é assim, ele é totalmente, ele é ductível, ele não fica sólido de forma nenhuma. Para ele ficar sólido, aquele lingotezinho, aquelas plaquetas ou a barra de ouro que você vê, ele precisa acrescentar algum outro mineral, alguma outra substância. Por isso que diz que é ouro 999, que sobra esse 1% que sobra até 1000, é justamente de alguma outra substância. Então vamos considerar que fosse mais ou menos assim. É necessário que tenha o fluido universal para que se dê consistência à matéria. Eu espero que tenham entendido o que eu quis dizer. Pois o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato a menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre de não vos entenderdes acerca do termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem,
para exprimir o que não fere os sentidos. Considerações e comentários. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há ponte de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade ou um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas, daí a considerarmos-las formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Nem tudo é permitido que a gente saiba. Muita informação já viu e continua vendo, continua sendo passada dia após dia por informações mediúnicas, psicografias, e uma série de assuntos, e inclusive por estudos científicos que vão sendo esclarecidos aos homens para que possam ser descobertas novas formas, matérias, ou seja lá o que for, né? Mas nem tudo a gente pode saber. Uma coisa é fato. A trindade do universo, espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Isso está muito claro aqui. Este é o princípio de tudo no universo. Deus acima, depois o espírito e a matéria. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Considerações e comentários. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas da atração dos mundos não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Sim, você veja que isso aí é muito mais definido pela matéria física, né? Por físicos, não é? Em que a matéria se une por força da atração gravitacional. Isso é mais um estudo da física. Mas isso é fato, isso é real, né? A matéria é formada de um só ou de muitos elementos. De um só elemento primitivo. Os corpos, que considerais simples, não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua ação em certas circunstâncias. De acordo com o que vindes a dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Considerações e comentários. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma pessoa agrada o gosto de um, para outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo e salutar. Sim, evidentemente. Tem pessoas que, por exemplo, do seu organismo não têm tolerância à substância amarela. Comer um ovo, por exemplo, pode morrer. Tem algum tipo de alergia, porque o seu corpo foi preparado, o aparelho físico não está preparado para aquilo, ou, por algum motivo, com uma razão lógica, que sempre existe um motivo, aquele corpo veio daquela maneira para que seja experimento de alguma forma para aquele encarnado que está ali. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio,
se torna corrosiva duplicando-se a proporção de oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Considerações e comentários. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Quer dizer, ele está praticamente deixando claro aqui que ainda não nos é dado conhecer outras propriedades menores ainda do que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, e são propriedades únicas, né? São substâncias únicas. Mas certamente alguma coisa há menor ainda do que cada uma dessas moléculas aí, né? Isso está muito claro. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar e conforme a disposição das moléculas que o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Veja que aqui é muito claro quando especifica que a grande força é a força do pensamento. Isso é fato. Os magnetizadores utilizam a força do pensamento, aquilo não é mágica. Lógico, tem muito charlatão e muito artista de circo por aí, não é isso que eu me refiro. Magnetizadores, nós tivemos um exemplo muito claro no século passado, foi Mesmer. Ele era um grande magnetizador, realmente ele levitava as pessoas, tem muita gente que faz isso. Sim, infelizmente as pessoas fazem isso, alguns até utilizam isso como meio de vida, para ganhar dinheiro, mas não é para isso que existe. É uma força da natureza, é físico, o pensamento é uma força da natureza, é da natureza do homem, da natureza do espírito, que é através do pensamento que se emitem as vibrações. Então é através do pensamento que você consegue modificar muitas vezes a estrutura das células. Só que nós encarnados, ainda nesse plano, na evolução do nosso planeta, nós não temos capacidade para exercer isso a pleno vapor. Evidentemente que não, mas em muitos mundos, nós vamos ver isso lá adiante, bem mais à frente, a comunicação não é feita via oral porque não tem ar, é feita via pensamento, que não necessita do ar para ser propagado. Essa é a força principal da vontade, como especifica aqui no texto. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém, não sois capaz de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porém, o que chamais de molécula, longe está ainda da molécula elementar. Bem, nós vimos aqui diversas questões que mais parecem uma aula de física do que outra coisa, né? E é exatamente por isso que a doutrina espírita não é somente uma religião. É uma religião puramente, mas não é tão somente uma religião. É ciência. O que estudamos até aqui nos prova isso. A gente se fala sobre ciência. É filosofia por quanto nos direciona para uma forma de comportamento moral elevada. Ela nos induz a isso. E é uma religião porque em todos os aspectos nos faz a ligação com Deus, que é o Criador de tudo que existe na natureza e no universo. Aliás, a palavra religare tem a ver com isso, significa ligação com Deus. É um termo que provém do latim, né? Bom, eu vou fazer agora uma prece final e convido a todos para essa nossa reflexão da prece. Elevamos os nossos pensamentos ao Criador e agradecemos por permitir estar aqui acompanhando esses momentos de estudo, agradecendo também a ajuda de espíritos amigos que estão nos orientando e apoiando nessa tarefa. Graças a Deus. Eu fico muito grato por estarem assistindo até aqui o vídeo. Sugiro que comentem e compartilhem o trabalho com os seus amigos, pessoas que acham que devam, principalmente aqueles que têm dúvida ou desconhecimento do que é a doutrina espírita. Eu convido a estarem comigo no próximo evento, no próximo encontro, que, aliás, tem uma questão sobre isso, eu preciso esclarecer. Eu havia dito no vídeo anterior que faria 2 edições por semana da publicação dos vídeos, que seria na quarta-feira e no domingo. Mas eu
está sendo difícil eu conseguir fazer 2 vídeos desses por semana. É lógico que eu estou aposentado. Você vai dizer, não, eu estou aposentado de vínculo empregatício. Realmente eu não tenho mais essa obrigação. Graças ao bom Deus, depois de 50 anos de trabalho, eu me aposentei. Muito bem. Mas eu ainda tenho uma atividade profissional que sou autônomo há muitos anos como corretor de seguros. Então eu trabalho em casa, o escritório é em casa, inclusive onde eu faço dentro da minha casa, né, o escritório onde eu faço esse trabalho aqui de publicação de vídeo. Então isso me toma algum tempo também muitas vezes e eu tenho receio de me comprometer 2 vezes por semana e não conseguir dar conta. Então eu posso te garantir que pelo menos 1 vez por semana haverá um vídeo. Preferencialmente às quartas-feiras. E eu repito, eu sugiro que vocês se programem para marcar um dia na semana com os amigos, ou num grupo de estudo, ou num grupo na casa espírita, não sei, ou num grupo de casa, ou do trabalho, ou na faculdade, ou na escola, independe do lugar, ou sozinho mesmo, para poder, nesse determinado dia, dedicar lá os 20, 25 minutos, que é o tempo que a gente tem no vídeo, e tentar tirar o bom proveito desse trabalho que a gente está fazendo aqui, que para mim está sendo muito gratificante, e eu espero que seja para vocês também. Muito obrigado por tudo. Se vocês puderem dar aquele joinha normal do vídeo, a gente agradece, porque aí o YouTube espalha esse vídeo para mais gente, na medida em que ele entende que as pessoas estão gostando. E ele só pode entender na medida que você dá um joinha. No vídeo passado nós tivemos mais de 50 visualizações, para mim está ótimo. É como se tivéssemos uma sala com 50 pessoas fazendo estudo. Isso é ótimo, é muito bom. Mas eu preciso que os 50 deem lá o like, porque aí ele vai espalhar essa informação para outras pessoas. E não se preocupe que a minha intenção aqui não é ganhar dinheiro nenhum, até porque eu já disse em outros vídeos que já fiz, se eu for esperar ganhar dinheiro com o YouTube, eu vou levar mais 30 anos, me aposentar de novo e não vou ganhar nada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fiquem na paz, graças a Deus.